Pois é, hoje, quinta-feira, como a gente sabe, se vocês também acompanham sempre o nosso fenômeno, eu recebo aqui o grande psicólogo, o Dr. Vitor Luiz, que está hoje trazendo um tema muito legal. Quando devemos procurar um psicólogo? Quando é? Você sabe? Você está precisando? Você já pensou nisso? Vamos saber a importância de muitas coisas. Daqui a pouco um papo muito legal com o meu querido Vitor Luiz. Agora. Bom, Vitor, bom dia para você. Que prazer tê-lo aqui sempre nesta quinta-feira para a gente poder aprender cada vez mais, a gente tentar lidar com esse universo chamado cérebro, né, e as nossas emoções. Né? Vitor, você traz um assunto muito importante porque você diz o seguinte: quando é que nós devemos procurar um psicólogo? Muitas pessoas tem ainda um preconceito de achar que quando procura o psicólogo, porque eu estou doida, porque eu estou sem condições de tomar rumo na minha vida e tal. Ainda tem essas pessoas que ainda têm essas aversões, inclusive, a esse profissional fantástico que dá um norte à nossa vida. Verdade. Quando é que a gente está pronto para procurar um psicólogo? Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia a todo mundo que está em casa. Muitas vezes a gente se pergunta: quando é que eu devo procurar um psicólogo? Se eu não tenho um problema, se minha vida está tudo certo. E a gente precisa desmistificar isso, Wilson. A gente, ao longo da nossa vida, de acordo com a evolução das emoções, com a evolução da reforma psiquiátrica, a gente entende que procurar um psicólogo é quando a gente está com muito problema ou quando a gente está louco. Mas, na verdade, não. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de lidar com algumas questões, tanto na carreira, quanto no relacionamento, quanto na nossa própria vida pessoal. Então, o psicólogo, ele permite com que a gente amplie a nossa visão para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas e para que a gente possa lidar melhor com as nossas decisões e com tudo o que acontece ao longo do nosso dia. Verdade. As pessoas que não tiveram, por exemplo, a experiência maravilhosa de fazer uma psicoterapia, por exemplo, que eu queria que você falasse um pouquinho, a importância da psicoterapia para qualquer que seja a pessoa, qualquer que seja o cidadão. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Porque muita gente que não teve essa experiência acha que talvez o psicólogo seja o dono da verdade e que o psicólogo vá dizer a ele o que ele tem que fazer. Mas, na verdade, não é isso, né, Vitor? Não é. Excelente, Wilson. Muitas pessoas, elas param e pensam: eu vou falar da minha vida para o psicólogo, vai que ele sai falando para todas as outras pessoas. Eu não preciso de ninguém me dizendo o que fazer. Mas, na verdade, é completamente o contrário, né? Nenhum psicólogo, nós não treinamos isso na faculdade, nem ao longo dos nossos cursos e formações, a dizer o que o outro precisa fazer. Afinal de contas, só nós sabemos o que é melhor para a gente. Então a gente precisa parar e pensar e refletir que aquele profissional que estudou emoções, que estudou comportamento, ele pode clarear o caminho para a gente que muitas vezes está nebuloso e a gente não consegue encontrar alternativas para que a gente, imbuído das nossas ferramentas que a gente adquiriu ao longo da vida, que a gente possa fazer as nossas escolhas. E muitas vezes o psicólogo está ali para apoiar ou para permitir com que ele reflita: será que essa decisão é mais assertiva? Será que essa escolha vai trazer o que você realmente deseja? Então é sempre um processo de muita pergunta e de despertar a reflexão, para que o sujeito, no tempo dele, quando ele estiver pronto, ele possa tomar a decisão e poder mudar algumas coisas que o incomodam e abrir uma vida para que ela possa ser mais próspera e mais fluida. Eu digo que realmente é uma coisa muito importante, falando causa própria mesmo, viu, gente? Eu queria que você falasse os benefícios e também os desafios, porque as pessoas ficam muitas vezes naquele dilema: meu Deus, vou pro psicólogo, vou ficar viciado só em resolver as coisas quando eu estiver com o psicólogo, enfim, tudo mais. Isso mesmo. Então, vamos desmistificar isso. Ótimo, Wilson. Sobre as vantagens do processo de psicoterapia com o psicólogo que estudou para isso. Então, por meio da psicoterapia, a gente consegue expandir a nossa visão, a gente consegue conquistar o autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento, mas o que de fato é o autoconhecimento? A gente se conhecer, a gente reconquistar a nossa autoconfiança, a gente poder decidir sobre a nossa vida, que muitas vezes eu coloco isso na mão de outra pessoa. Às vezes a gente também tem uma dificuldade de dizer não, e dentro do processo de psicoterapia eu consigo aprender a me colocar em primeiro lugar e a respeitar o meu limite. Muitas vezes eu sei que se eu passar daqui, eu posso me estressar. Então, dentro do processo de psicoterapia, eu aprendo a me respeitar e a permitir com que as pessoas também me respeitem. Porque às vezes, quando o outro me desrespeita, foi porque eu permiti. E de vez em quando, Wilson, a gente está sofrendo, a nossa vida não engata, as coisas não vão para frente, eu estou perdendo dinheiro, minha família se desfez, e eu paro e penso: qual foi a minha responsabilidade diante de tudo isso? E eu não consigo enxergar. Por quê? Porque está muito na minha cara e eu não consigo ver. Então, dentro do processo de psicoterapia, a gente consegue destrinchar isso para que o sujeito possa enxergar a sua realidade e tomar decisões mais assertivas. Então, essas são algumas das vantagens que o sujeito ele pode encontrar para se reencontrar.
Maravilha, excelente. Agora, veja bem, tem uma novidade, né? Por exemplo, tem uma novidade que é terapia online. Isso mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar disso, mas isso existe mesmo? Terapia online? Como é essa novidade? Que novidade é essa, Vitor? Eu realmente não conheço. Isso, a gente fala muito pouco sobre a terapia online. De fato, é uma novidade que chega no Nordeste com mais força, embora os estudos já existam há mais de 20 anos, né? Hoje, os psicólogos estão autorizados pelo Conselho Federal de Psicologia a atenderem online. Isso é maravilhoso, porque a gente pode permitir e democratizar a psicoterapia para pessoas do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu, na minha prática de terapia online, eu atendo brasileiros que estão no exterior. Uma brasileira que está na Angola, uma brasileira que está na China, porque muitas vezes lá não tem psicólogo que fale português. Então, eles precisam desse apoio. Isso mesmo. Aí, quer dizer, online, então, por telefone, pelo computador, pelo WhatsApp, como é que é isso? Existem algumas normas que o Conselho Federal de Psicologia, ele normatiza isso. Precisa ser um ambiente seguro e as informações precisam estar criptografadas. Certo. Então, existem salas virtuais que as informações do paciente não ficam registradas. Por exemplo, a gente procura não usar nem WhatsApp, nem Skype. Entendi. Por quê? Porque essas informações ficam registradas nos aplicativos. Ok. Mas existem salas virtuais. E o modo online, ele pode ser por videoconferência, por e-mail ou por chat. Eita, Vitor, como assim a psicoterapia por e-mail? Imagina aquela pessoa que mora no interior e a internet dele não permite com que ele faça uma videoconferência. Entendi. Então, e-mail é a única saída. Ou aquelas pessoas que trabalham embarcados ou nas estradas, que eles não têm esse tempo para a videoconferência. Então, o e-mail ajuda muito. A psicoterapia, ela chega para democratizar a psicoterapia e para permitir com que as pessoas elas consigam lidar melhor com suas emoções e com os desafios diários. E que ótimo que a tecnologia, que muitas vezes é usada de forma errada e maldosa, seja utilizada para o bem, para ajudar as pessoas a buscar um rumo com o seu psicoterapeuta. Isso, o que eu venho refletindo muito é como é que eu uso os meus talentos e as minhas habilidades para permitir com que o mundo seja melhor. Muitas vezes, a depender de alguma circunstância ou de alguma realidade que eu esteja vivendo, eu costumo usar isso para outras razões, para ter outras vantagens. Então é importante que eu pare para pensar, qual é a minha missão, qual é o meu propósito aqui na Terra? Eu desci para fazer o quê? E a gente, quanto psicólogo, está aqui para ajudar as pessoas, quando muitas vezes a gente não consegue ver outra possibilidade para resolver os problemas da nossa vida. Agora, Vitor, em relação às pessoas que, por exemplo, como é que ela procura o psicólogo, por exemplo? A pessoa está numa situação e fala, poxa vida, eu estou precisando de alguém que me dê uma orientação, eu quero procurar um psicólogo. Como é que ela faz para procurar, para achar esse psicólogo? Ótimo, excelente. Depois dessa conversa, algumas pessoas podem dizer, realmente eu preciso de ajuda, eu preciso de um psicólogo. As redes sociais estão aí para ajudar na comunicação deste processo, né? Algumas pessoas possuem os convênios de saúde, podem procurar os psicólogos de seus planos, né? E muitas vezes a gente pode acessar as redes sociais e procurar psicólogos os quais a gente se identifique, né? Os psicólogos hoje estão mais digitais, né? Compartilhando mais conteúdo, entregando mais informações para as pessoas. Então é importante que a gente encontre um psicólogo que a gente possa se identificar, né? Tanto com o conteúdo que ele compartilha, quanto com o que ele vive, né? É importante a gente encontrar essa sincronia. E talvez pode ser, Wilson, que a gente vá no psicólogo, que na primeira sessão não me identifiquei com ele. Eu acho que não é isso. Psicologia não é para mim. Mas não, é importante que a gente busque um outro psicólogo. Por quê? Porque é como outro médico, é como qualquer outro profissional. Certo. A gente precisa da identificação. Entendi, precisa daquela sintonia, isso, não é? Para que a gente possa ficar mais à vontade para lidar com as nossas questões. Muito bem. Quem quiser falar com você, é fácil porque você está no tnh1.com.br, é um blogueiro dos mais acessados, então faça o convite para quem está em casa. Isso mesmo. Tenho muito prazer em escrever para o TNH1 todas as semanas sobre os assuntos que a gente fala aqui, para que a gente possa destrinchar mais um pouquinho. No blog Vamos Falar da Gente, você é o meu convidado para estar lá interagindo comigo, mandar perguntas e espero você lá. Muito bem. Então, se você quiser, tem muita gente perguntando o seu contato, então. tnh1.com.br, ela vai lá no blog e aí você vai ter todo o acesso ao Vitor Luiz, tá bom? Isso. Muito bem. Vitor, um abraço para você. Um abraço, meu querido. Bom São Pedro, viu? Eita, tá muito obrigado bom sempre por essa energia boa. É muito bom a gente sempre te ouvir. Que bom. E você trazendo sempre aí informações importantes para a gente. Conte comigo. Deus te abençoe. Amém. Boa quinta-feira para você.